Oi, bom dia pessoal. Eu sou o Valnieri, eu sou o fundador dessa página no Facebook, Pedagogia Mauá Univesp 2018. Nesse, nesse, nessa página, eu fiz uma transmissão ao vivo sobre o assunto que estavam me perguntando muito, que era como eu devo estudar os conteúdos da Univesp, pelas vídeos, aulas ou pelos textos. Então vamos lá, vamos dissertar um pouco sobre isso. O seguinte, quando você, como professor, monta uma aula para os seus alunos, ou um dia, quando você for exercer a sua função de professor, você vai pegar os materiais que você achar por bem e vai montar a sua aula. Evidentemente que nesses materiais você vai fazer uma síntese, porque é difícil você levar em sala de aula todo o conhecimento produzido a respeito do assunto que você quer colocar. Muito bem, então, respondendo à pergunta das pessoas, é assim. Você assiste a videoaula porque é interessante, mas sempre lembrando, ali na videoaula o professor vai estar passando uma síntese do que ele captou do conhecimento e o que ele quer transmitir para você. Mas você percebe que na maioria das videoaulas, se não na maioria, e se não fosse, deveria ser, o apresentador, o professor apresentador está sempre enfatizando. Não se atenha aqui a videoaulas. Pegue os materiais de apoio que estão no AVA. Tá? Aqui na videoaula não tem como esgotar todo o conhecimento. E nem os materiais de base vão ter como esgotar determinado conhecimento. Tá bom? Então a videoaula é apenas uma entrada para a gente, uma apresentação do assunto e depois nós, como estudantes à distância, nós vamos pegar, primeiramente, o material base que eles nos passarem, os textos, tá? Nós vamos estudar esses textos. Você vai perceber que estudando esses textos, aí você voltando para a videoaula, ela tem muito mais clareza, você consegue entender melhor do que o professor está colocando, tá bom? Outra coisa, eu tenho um exemplo aqui bem claro, olha. Se você pegar a semana 5, que está aqui na nossa tela, do nosso material de produção de texto e comunicação, você vai ver que as videoaulas, a videoaula 9 e a videoaula 10, ela vai expor, o conteúdo todo dela são meta-regras, tá bom? Ela vai colocar as metas-regras, que são 4, então aqui nessa aula está dividida em duas, tá? Duas metas-regras nessa aqui e duas metas-regras nessa aqui. Dois tópicos, né? Dois tópicos das metas-regras. Só que aí, isso, eu até fiz uma crítica, eu escrevi para o tutor, tá? Eu até fiz uma crítica, eu escrevi para o tutor lá, dizendo que o texto base que eles nos colocam não tem a ver com as videoaulas, tá bom? Se você perceber as metas-regras, é isso aí, eles vão se ater a metas-regras. Quando você abre o texto, eu vou abrir aqui para gente. Olha só, quando você abre o texto, o que você vai ver? Você vai ver coerência textual. Pode ler tudo aqui, ó, não tem nada de meta-regra. Coerência textual, coerência da narrativa, tal, beleza. Olha, coerência argumentativa, coerência descritiva, princípio da coerência, princípio da não tautologia, princípio da relevância e alguns exercícios. Ótimo, tá? Eu escrevi lá para o nosso tutor de polo,
dizendo o seguinte, como é que o conteudista passa um assunto, leva 2 aulas discorrendo sobre um assunto e depois o texto base não vem com nada, não existe nenhuma citação de meta-regras. Tá? Estudando o assunto, você vai ver que meta-regras, em outras palavras, são isso aí. Tá? Ele vai explicar lá a não redundância, ele vai explicar o fato de você colocar um assunto no início e depois você argumentar no final, embasando esse assunto, ou enriquecendo esse assunto. Essas coisas aí cabem à meta-regra. E cabe também coerência textual, tá? Só que se você for fazer uma aula e de repente o professor resolve, eu vou dar a videoaula baseado, eu vou dar a prova baseado só na videoaula, você vai quebrar a cara se você se atentar aqui aos textos. Entendeu? Mas isso, gente, eu critiquei lá, mas isso serve de experiência para nós. A videoaula, os textos base. Além disso, você precisa se aprofundar. Entendeu? Você vai ter que buscar em outras fontes o que são essas metas-regras. Entendeu? Então você vai estudar esse texto, você vai fazer os exercícios aqui, que é até legal. Tem uns exercícios aqui que fala de vestibular, maravilha, gostoso para você. E depois você pode ver a resposta, maravilha, legal. Vai te ajudar na construção textual, que é o que nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando construção de texto, estamos estudando comunicação, ótimo. Vai nos ajudar. Mas, respondendo a pergunta da pessoa, eu devo me preocupar só com as videoaulas ou devo me preocupar com os textos básicos? Nenhum dos dois. Você tem que se preocupar com os dois e, além disso, procurar se embasar mais. Procurar mais outras fontes que reforcem o seu aprendizado, tá bom? Agora vamos voltar aqui que eu tenho uma outra curiosidade para mostrar para vocês. Olha. Eu acredito que pouca gente faça isso. Quando eu estudo, eu faço assim. Eu começo item, item. Semana 5. Situação, problema. Veja bem que interessante. Eu vou abrir aqui a situação, problema. Ele coloca aqui, ó. Imagine se você estivesse lendo um e-mail formal e deparasse com os textos abaixo. Aí vem os textos aqui, sem pé nem cabeça. Ó. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Tá vendo? Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi falar o sabiá cantar. Tudo bem. O que eu quero dizer é isso. Eles te passam a situação problema nesse primeiro tópico aqui. Quando você vem aqui, ó, revisitando os conhecimentos, que é logo em seguida. Ó, vai ter uma aula falando de coerência. Tá? Nessa videoaula aqui, nesse vídeo aqui, você vai ver umas situações interpretadas por um casal aqui, que é esse garoto e uma menina, evidentemente é um casal. Você vai perceber que eles colocam essa coisa de coerência, né? Como você dá uma informação e depois contrariar essa informação. Enfim, o que eu quero dizer é isso. É sempre interessante quando você entra numa semana, você vir andando tópico por tópico. Então, a situação problema, a resposta da situação problema, orientação de estudo. Vamos lá? Olha só. Ela faz uma explanação. Vamos voltar lá. É sempre bom fazer isso. Entendeu? Aí começa o vídeo de apoio, que não faz parte da videoaula, mas esse vídeo de apoio ele vai te apoiar em todas essas coisas anteriores aqui, ó. Então é sempre bom fazer isso, tá? Tudo isso aqui, ó, é sempre bom você acompanhar, fazer passo a passo. É penoso, é cansativo, mas é muito interessante, tá bom? Aí outra pessoa me perguntou assim, mas os fóruns, como é que eu acho os fóruns? Eu não sei dos fóruns. Bem, olha só. Cada vez que você iniciar uma semana, vai ter o fórum temático e o fórum de dúvidas. Aí a pessoa falou, mas eu preciso participar de todos os fóruns. Eu aconselhei o seguinte,
Entra nesse fórum, dá uma olhada. Por exemplo, eu já entrei, não tem nada de interessante. Quem postou o fórum lá está dizendo para você pegar essas situações que você vive do dia a dia, dessas desinformações, dessas más construções de texto e colocar lá. Então, não nos ajuda muito, mas é bom. Dê uma passada sempre nos fóruns. Fórum temáticos, fórum de dúvidas. Muito bom, porque você expõe a sua dúvida. Eu, para ser sincero, eu ainda não vi nenhuma dúvida ser respondida em fórum, mas já ajudou, tá bom? Desculpe. Tá bom? Aprofundando o tema, isso aqui é sempre uma coisa a mais, um contexto a mais do que nós estamos falando. Tá legal? Bom, pessoal, então é isso. O que eu queria passar era isso, respondendo se eu devo estudar por videoaula ou se eu devo estudar por texto. Então ficou bem claro, né, que nós temos que estudar pelos dois casos e, além do mais, buscar outras bases, outras informações que nos ajudem na construção desse conhecimento. Tá legal? Então é isso. Obrigado. E eu sou o Valdo Polo Mauá. Até mais.